Olá, boa noite para você. Passando aqui para a gente estar trazendo hoje a nossa quinta mensagem de nossa série Batalha Espiritual. Nós hoje vamos estar falando de uma outra arma muito poderosa. Na nossa terceira mensagem nós falamos da fé como arma de defesa e que normalmente as pessoas têm a fé como um poder para a aquisição de bênçãos, o que é um fato. Porém, a fé é muito mais do que isso. Ela é também um poder de defesa, é uma arma de defesa. E hoje nós vamos usar aqui uma outra arma, ensinar para você uma outra arma. Você sabe que numa guerra, nenhum soldado pode ir para a guerra sem armas. Existem armas de defesa e armas também de ataque. Porque a guerra, ela tem como base a violência, e no nosso caso aqui, uma violência espiritual, ou seja, vencermos o inimigo. Amém? E antes de começarmos aqui trazendo essa palavra, fala o seguinte, liga para alguém, mande aí um zap para alguém e convide a estar conosco agora, bom, através do nosso Facebook, através do Instagram, e nós vamos estar trazendo essa palavra. Então vamos orar para que Deus possa estar te dando o entendimento desta arma, amém? Querido Deus, nós te louvamos nesse momento pela tua graça sobre nós. Sabemos que nada somos, mas o Senhor é tudo. Sabemos que o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, por isso eu declaro que o poder e a graça de Deus sejam completamente eficazes através da minha vida, meu Deus, alcançando pessoas e levando a todos essa realidade em nome de Jesus. Amém? Então vamos aqui para a palavra e se encontra também no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, que diz: com toda a oração e súplica, e orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E no versículo 17, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele tem uma espada, e essa espada, a Bíblia esclarece que é a palavra de Deus. Agora, o Espírito de Deus, ele vai dar para você esta arma. Espada, sabemos que é uma arma que tanto você defende, como também você ataca. A palavra de Deus, ela tem o poder de matar os demônios, tem o poder de destruir o mal, tem um poder de destruir as enfermidades. E todo cristão deve aprender a usar a palavra de Deus. E existem alguns segredos para que a palavra de Deus ela seja eficaz na tua vida. Um exemplo disto é que muita gente pega a Bíblia e abre ela e coloca numa mesa, na entrada da casa. Outros colocam numa estante ali aberta e para eles aquilo é sinônimo de poder. Mas na verdade a Bíblia dessa forma não representa perigo algum, porque ela não tem poder assim. A palavra de Deus, para poder ser eficaz na sua vida, ela tem que passar por você, ela tem que ser um instrumento através de você. Ela estará em você e você vai se apropriar do poder e da autoridade que ela tem. E é importante lembrar que apesar dessas normas para se usar a Bíblia, ou a palavra de Deus, a Bíblia é muito clara ao dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e corta mais do que a espada de dois gumes, e está apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E ela vai até o ponto de dividir almas, juntas e medulas. Ponto.
Então a palavra de Deus, ela é viva por si só, mas ela só vai atuar na sua vida quando você se apropria dela por meio da fé. A fé e a oração levarão a você a pegar esta palavra e colocá-la no seu coração. Lá, quando Deus fala com Moisés, dando as instruções ao povo, no livro de Êxodo, no capítulo 6, o Senhor dá várias instruções ao povo e diz que o povo deveria guardar a palavra dele no coração. E aqui está o segredo. Nunca guarde a palavra na sua cabeça, no estante. Claro, a palavra tem que passar pela cabeça. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor fala na parábola do semeador, no capítulo 4, versículo 15, ele diz que algumas pessoas que estão à beira do caminho ouvem logo a palavra, então vem o inimigo e arrebata dela a palavra. Ou seja, enquanto a palavra está na tua cabeça, ela não tem efeito algum e o diabo pode roubar facilmente. Mas quando você guarda a palavra no coração, então a palavra vai te empoderar, ela vai tornar-se parte de você. E aí ela vai fluir com o poder de uma maneira extraordinária. E então, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele dá essa espada. Isso fala que há momentos que você precisa de uma direção específica de Deus para contra-atacar o inimigo. Um exemplo, nos evangelhos, a Bíblia diz que logo após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Ponto. E, de uma forma semelhante, eu e você, todos nós que somos de Deus, somos também levados pelo Espírito Santo aos nossos desertos. Aqueles momentos que nós nos encontramos só, aqueles momentos que não podemos contar com ninguém, naqueles momentos que a sua sobrevivência vai depender exclusivamente da sua fé e da sua confiança em Deus. E vai depender também de você saber usar a palavra de Deus. Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. E o diabo lançou vários ataques contra Jesus. E como é que Jesus se defende? Ele usa a espada do Espírito, essa mesma palavra aqui, que Efésios 6,17 diz, que o Espírito dá. Já que Jesus foi levado pelo mesmo Espírito que dá a espada do Espírito, o Espírito de Deus deu a Jesus ali a mesma espada. E Jesus se defendeu dos golpes mortais do diabo, e Jesus derrotou o diabo no final, dizendo: retira-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então Jesus venceu o diabo usando a mesma espada do Espírito. E nos desertos da nossa convivência, da nossa existência, há momentos que você precisa dessa arma. E aí você tem que ter uma conexão direta com o Espírito Santo. Um outro segredo para o cristão é que ele precisa ter conexão contínua, constante com o Espírito de Deus. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, como diz a Escritura. A nossa luta é contra principados, contra potestades, contra os espíritos malignos, contra os dominadores das trevas nesse mundo mau. Então, essa guerra ela é um conflito real, mas nós temos condições de vencer o diabo, vencer os demônios, vencer os principados e as potestades. Usando as armas que nós temos, quando você lê Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, a Bíblia vai dizer, vai falar da armadura de Deus, né? Vai falar do capacete da salvação, da espada do Espírito, da couraça da justiça, do calçado com a preparação do Evangelho da paz e do escudo da fé, que nós falamos no nosso terceiro vídeo. E agora estamos falando da outra arma poderosíssima, que é a espada que o Espírito de Deus dá. Então, é preciso que você
tenha discernimento em determinados momentos e que você se utilize dessa palavra, a espada do Espírito. A palavra de Deus é a expressão de Deus, é a expressão do pensamento de Deus, é a expressão da vontade de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. E lá em João 17, deixa eu conferir, João 17, versículo 17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Satanás sabe que a palavra é a verdade, que a verdade é incontestável, não é relativa. Satanás sabe que a palavra de Deus ela é absoluta, porque Deus fala, é lei eterna e passa o tempo, mas ela não se invalida. Então, o segredo para você vencer as suas guerras, os seus desertos, os momentos difíceis, é tomar a espada do Espírito. Com ela você vai ferir o inimigo, com ela você vai destruir o inimigo. Amém? E entenda que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Ela não é relativa, nunca foi e nunca será. Relativa são as mentiras do diabo. Relativa é o pensamento filosófico. Relativa é o achismo humano. Mas quando se trata da palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e conduta, e ela é a autoridade final sobre batalha espiritual, sobre vitória do cristão, sobre a vida cristã e sobre todos os assuntos de uma maneira em geral. Bom, dito isto, quero orar por você para que você possa se apropriar. O que você deve fazer para se apropriar da palavra? Além de você ter essa conexão com o Espírito Santo, que ele vai dar a espada em momentos específicos, você já tem que ter um conhecimento pessoal da palavra de Deus, porque a palavra se personificou em Cristo. Cristo é o verbo vivo, João 1:1, ele é o verbo vivo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E tudo que foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Então você deve ter um comprometimento com a leitura diária da palavra de Deus. Leia várias versões, leia a Bíblia com um bom dicionário de português, leia a Bíblia ao lado de um dicionário bíblico, enfim, seja um estudante da Escritura Sagrada, porque isso tem muito a abençoar a tua vida. Ponto. Então vamos orar agora e que você possa estar se apropriando desta arma, espada do Espírito. Com ela você vai vencer o inimigo, com ela você vai vencer os males, com ela você vai vencer as trevas, com ela você vai vencer doenças, com ela você vai vencer tudo. A palavra de Deus é viva e eficaz e corta mais do que qualquer espada de dois gumes. Amém? Oremos. Querido Deus, em nome de Jesus, te louvamos pelo privilégio de poder estudar a tua palavra. Te louvamos por esta rica oportunidade que nós temos de exaltar e glorificar o teu nome. Entra agora com providência na vida desse guerreiro, na vida desta guerreira. Entra com providência e dá a espada do Espírito para ele nesta hora. Pai, quando o inimigo atacar com as dúvidas, quando o inimigo atacar com o desânimo, que a tua palavra, que é a verdade, venha sobre o coração deste homem, desta mulher, e que o coloque de pé nas mãos do Deus vivo, e que ele, pela espada do Espírito, possa derrotar agora os seus inimigos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Continue nos acompanhando, comente nossos vídeos, tá bom? Se você tiver um testemunho, conte e divulgue nossos vídeos, divulgue o nosso trabalho, nos ajude a levar esta palavra a todas as pessoas que dela necessitam. Amém? Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.